Vamos lá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de educação física, ok? Aqui é o professor Alan Viegas, sou professor da Escola Cristã Catarina Uber, e o nosso assunto vai ser os jogos pré-desportivos, né, como conteúdo nas aulas de educação física desse terceiro bimestre, tá bom? Vai ser uma proposta de abordagem inclusiva, tá certo? De ensino e pesquisa na área de educação física neste período de pandemia. Vamos lá, vamos continuar. Aqui temos os direitos autorais, né? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a minha introdução, que nessa obra de Paz 2011, na página 40, ele fala que o esporte, como conteúdo de educação física na escola, deverá ser oferecido de forma que o aluno possa compreendê-lo integralmente, com suas diferentes modalidades, e o seu ensino deverá abranger conhecimentos práticos e teóricos, dando a oportunidade para o aluno de aprender e de vivenciar os seus fundamentos e compreender as suas regras, e bem como conhecer a história e a sua evolução. Tá, pessoal? Aqui, nosso assunto específico é jogos pré-desportivos. O nome já está dizendo pré, que antecede alguma coisa, que antecede os esportes, não é verdade? Então, nessa vertente, os parâmetros curriculares nacionais de educação física, os PCNs 2000, ele sugere que as aulas de educação física sejam trabalhadas em 3 dimensões. A primeira dimensão fala a dimensão conceitual. Como é essa dimensão conceitual? Essa dimensão ela visa conhecer as transformações sociais ao longo do tempo e está relacionada à atividade que está sendo desempenhada. Exemplo, qual foi a transformação social que houve agora, né? Que fez com que todo mundo ficasse em casa? É a pandemia, o isolamento social. Então, nós tivemos que nos adaptar às aulas de educação física, né? Tivemos que usar esses conceitos aí que os parâmetros curriculares sugerem. Primeiro, conceitual. Segundo, procedimental, que tem como característica o quê? Vivenciar corporalmente a atividade. Por exemplo, vai ter momentos que eu vou pedir nas minhas aulas que os meus alunos eles possam vivenciar o assunto. E qual é o nosso assunto? É jogos pré-desportivos, ok? Então, vai ter momentos que nós vamos usar essa dimensão procedimental aí, que é vivenciar a atividade de educação física, o assunto. Terceira dimensão é a atitudinal. Essa daqui ela é muito boa, porque se refere à aquisição de atitudes, de valores por meio dessa prática aqui, da procedimental. Ou seja, o aluno vai adquirir habilidades, vai adquirir valores para a sua vida, não é verdade? Então, as nossas aulas estão embasadas, tá bom? Nos parâmetros curriculares em 3 dimensões. Vamos lá. O meu público-alvo, quais são os meus alunos das séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, são meu público-alvo. Então, as minhas aulas, elas visam investigar, né? Incluir, inserir os jogos pré-desportivos nas aulas de educação física. Muito bem, galera, vamos continuar. Aqui eu tenho algumas perguntas que falam da problematização da educação física na vida escolar. A primeira pergunta é: esse assunto de educação física está orientado no seguinte problema?
que os jogos pré-desportivos constam dentro dos conteúdos curriculares da Escola Cristã Catarina Uber? Sim, está acontecendo agora nesse terceiro bimestre. Diante dessa problematização, são condizentes as seguintes questões norteadoras? Claro que sim, porque a gente está passando por um momento muito difícil, que é o período de pandemia, de isolamento social. Nós temos que o quê? Que nos adaptar, criar novas formas de ensino para que os professores, os alunos e os pais dos alunos possam andar na mesma corrente, na mesma linha ali, não é verdade? O objetivo principal é a educação de qualidade dos nossos alunos. Eles são os mais importantes de toda essa contextualização, ok? A contextualização desse conteúdo de forma histórica, social e cultural nas aulas de educação física, claro que sim. Essa primeira aula aqui que eu estou falando sobre os jogos pré-desportivos, como vai ser minha aula, já é um assunto, é uma contextualização social e cultural e também histórica das minhas aulas, ok? E a última pergunta aqui: como os jogos pré-desportivos podem ser inseridos nas minhas aulas? Aqui nós vamos ter várias formas de inserir os jogos pré-desportivos. Muitas vezes eu vou pedir para o aluno fazer uma pesquisa, vou pedir para passar um slide aqui explicando alguma coisa, vou pedir para eles mandarem um áudio, ou vou fazer alguma atividade que possam trazer essa investigação para a vida do aluno, que ele possa procurar, que ele possa pesquisar, que ele possa aprender. E, a maioria das vezes das atividades, eu percebi no semestre passado que os pais faziam atividade para os alunos, e está errado. Os filhos têm que fazer atividade, vocês têm que mostrar o caminho para eles fazerem atividade. Não dá o peixe para o aluno, dê a vara, né? Para o aluno pescar, para os nossos alunos. Eles têm que ter essa investigação do assunto, tá bom? Vamos continuar. Então, os objetivos da minha aula é promover uma reflexão e uma proposta de abordagem inclusiva dos jogos pré-desportivos. Segundo, contextualizar os jogos pré-desportivos de forma histórica, social e cultural nas aulas de educação física nesse período de pandemia, foi a que eu acabei de falar. Propor uma estrutura adaptável na prática dos jogos pré-desportivos em suas casas. Quando eu falo aqui nas dimensões procedimental, que o aluno tem que vivenciar corporalmente a atividade, está aqui o nosso objetivo, o terceiro objetivo. Propor uma estrutura adaptável dos jogos pré-desportivos em suas casas. O que é isso? Você vai trabalhar com o que você tiver em casa, tá bom? Vamos lá. Conhecer a visão que o aluno tem sobre os jogos pré-desportivos. Meus alunos do ano passado já têm uma visão do que é jogos pré-desportivos. Eles já sabem que os jogos pré-desportivos são brincadeiras que simulam vários tipos de esportes, ok? Próximo objetivo: identificar quais as mudanças de comportamento que os jogos pré-desportivos, ou seja, minha matéria, realizou nos alunos nesse período de isolamento social. Não é verdade? Como foi difícil a gente se adaptar a várias formas de ensino. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que nós vamos crescer mais e mais. Não é verdade? E eu estou analisando aqui o significado da educação física na vida do aluno. Todos os meus alunos, 100%, amam a educação física. E eu fico muito feliz porque eu vejo que o nosso trabalho muitas vezes não é valorizado e os nossos alunos, eles valorizam o nosso trabalho. Vamos continuar. Metodologia. Esse assunto que eu pesquisei desde o início do ano, foi através de pesquisa bibliográfica, através de revisão de literatura, pesquisa de campo, pesquisa na internet e outras fontes de pesquisa, nós conseguimos fazer esse trabalho, ok? Então, as minhas aulas, elas são, a metodologia que eu uso, que eu vou continuar usando, são 3 metodologias: a qualitativa, a descritiva e a pesquisa de campo, que é colocar a mão para fazer mesmo, né? A primeira aqui é a abordagem qualitativa. Ela utiliza de técnica de interpretação, que buscam descrever, decodificar, traduzir, dar significado a certos fenômenos ocorrendo naturalmente
na vida social. E o autor aqui afirma que essa abordagem não tem o significado preciso. Ela precisa da outra metodologia, que é da descritiva, por apresentar dados de resposta sobre as mudanças de comportamento das crianças na prática dos jogos pré-desportivos, ok? E também revelar a posição dos mesmos sobre a melhora da sua autoestima e socialização. É importantíssimo o aluno fazer a atividade, tá bom? Tanto a pesquisa quanto a prática. Na pesquisa de campo, o aluno ele coloca a mão, o aluno faz, o aluno ele vivencia a atividade, ok? Aqui nós temos o desenvolvimento dos jogos. Existem vários tipos de jogos, não é verdade? Aqui nessa primeira parte nós vamos entender, compreendendo os jogos pré-desportivos. Nós vamos entender que os jogos pré-desportivos podem ser praticados em espaços pequenos, uma dinâmica diferente, as regras são adaptadas, o jogo é adaptado. Essas transformações, ou seja, os jogos populares, eles vêm acompanhando de geração a geração. Mas, por exemplo, tem jogos populares, por exemplo, aqui no norte, a brincadeira da pira é chamado de pira, né? E lá para o sul é chamado de pique-pega. Então, é a mesma brincadeira, mas tem nomes diferentes. E a dinâmica dos jogos e a assimilação dos fundamentos básicos, eles trazem o quê? Eles trazem, como eu já falei, eles simulam alguns fundamentos de alguns esportes, ok? E os jogos e suas diversidades. Aqui nos jogos socializantes, nós podemos dar exemplo aqui da corrente pega-pega. Aqui dos jogos rítmicos, nós podemos dar exemplo da dança da vassoura. Tem música aí, né? Por isso que é jogos rítmicos. Tem que ter música. Quando fala em rítmico, é música. Os jogos recreativos, a corrida com bambolê. Jogos pré-desportivos, né? A queimada, por exemplo. A queimada ela trabalha vários tipos de esporte, como o handebol, como o atletismo. Tem os jogos aqui indígenas, que tem aquela modalidade do arco e flecha, onde tem que acertar o alvo. E jogos cooperativos, tem a vira-ajuda, né? Tem um pegador lá, e o pegador pega um colega e esse colega tem que ajudar a pegar os outros. E tem os jogos africanos aqui, por exemplo, terra ao mar, é muito praticado lá em Moçambique. É uma brincadeira muito fácil, é muito divertida. Aqui, então, a parte 2 do desenvolvimento, com base na proposta dos jogos pré-desportivos, considerou-se ter uma verificação do rendimento do aluno, onde eu criei uma estrutura avaliativa e uma estrutura que possa fazer com que o aluno participe, ou seja, que haja uma inclusão social e que, assim, o aluno possa ter um rendimento nas nossas aulas. Essa avaliação ela é uma avaliação cognitiva, participativa dos meios sobre videoaulas, por meio de videoaulas, por meio de pesquisas feitas no caderno, enfim. O objetivo aqui é trazer um conhecimento para os nossos alunos sobre jogos pré-desportivos e sobre educação física. Muito bem, isso aqui não é tão importante, vamos continuar aqui. Aqui, as minhas considerações finais. Diante da pesquisa bibliográfica e de campo, foi possível uma elaboração dessa estrutura sobre os jogos pré-desportivos, que priorizasse aspectos conceituais e práticos, né, que estão relacionados ao assunto. Com isso, estruturou-se não só um instrumento avaliativo do rendimento, mas na participação e inclusão de todos. Eu quero que todos participem, tá bom, gente? E tem aquele aluno que tem vergonha de fazer alguma atividade, não tem problema, a gente muda, a gente pode fazer uma pesquisa para esse aluno, e o mais importante é o aluno participar, é fazer a atividade, sendo ela, ou eu pedindo uma atividade, um vídeo, alguma coisa assim, ou uma pesquisa, o aluno tem que fazer, tá, gente? O importante é ele entender o assunto. Então, espera-se que essa aplicação deste instrumento seja pautada numa reflexão inicial entre professor e aluno, ou seja, tirando dúvidas, o professor tira a dúvida do aluno e assim há esse feedback entre professor e aluno, ok? Então, os jogos pré-desportivos eles podem desempenhar um papel importantíssimo. Eles promovem intervenções quanto à cooperação,
quanto à convivência, quanto à participação, à inclusão entre os participantes. E, acima de tudo, essa prática, essas atitudes de fazer as brincadeiras, de fazer os jogos, de participar, tem que promover o que eles gostam. Eles têm que ter prazer no que fazem. Eu tenho certeza que eles amam a educação física, eles gostam muito. Então, essa pesquisa, ela pode mudar a nossa vida, pode mudar a vida do aluno. O aluno, ele aprende brincando. Através dessas brincadeiras, através dessas atividades, nossos alunos vão ter um conhecimento muito bom sobre jogos e brincadeiras, né? Sobre jogos pré-desportivos e sobre educação física. Ok, pessoal? Eu sou o professor Alan e hoje nós encerramos a nossa primeira parte aqui, tá? E eu tenho um deverzinho de casa para vocês. Qual é? O dever de casa é: os alunos da Escola Cristã Catarina Uber do 1º ao 5º ano vão mandar um áudio no meu WhatsApp relatando que assistiram a primeira aula de Educação Física do 3º bimestre, que fala sobre jogos pré-desportivos, e eles vão relatar nesse áudio o que eles entenderam sobre os jogos pré-desportivos, ok? Você viu esse vídeo aqui, imediatamente você grava o seu áudio e envia para mim, ok? Então, pessoal, obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau!